Muito bem. Alô, alô. Boa tarde. Queria dar início, então, a essa reunião, esse workshop do Grupo de Pesquisa Psicanálise, Subjetivação e Cultura Contemporânea. Este é um grupo da ANPEP, que já existe há alguns anos. Nós temos feito algumas publicações com os membros do grupo. A primeira das nossas publicações foi o livro A Fabricação do Humano, em 2014, que recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Psicanálise, Psicologia e Comportamento em 2015. E agora estamos acabando de lançar o Amar a Si Mesmo e Amar o Outro, que é um outro volume com os textos de todos os membros desse GT. Esse livro foi composto a partir do colóquio, do encontro que fizemos o ano passado, o primeiro encontro desse GT, cujo tema foi Narcisismo e Subjetividade. E para o ano que vem, este é um encontro preparatório para o segundo encontro desse GT, que acontecerá aqui na USP, de junho, de 21 a 23 de junho, com o tema Metodologias de Pesquisa em Psicanálise, Métodos e Objetivos, que depois também gerará um livro tentando abordar esse tema, que é um tema de difícil trato e um pouco obscuro no atual cenário do desenvolvimento de pesquisas em psicanálise. Esse evento, então, ele é um evento preparatório com membros do GT, todos os que estão aqui, inclusive o professor Christian Hoffmann, que teve a gentileza, na sua agenda muito apertada, vindo ao Brasil, de participar desse evento, de participar e contribuir conosco com esse tema, que é um tema do grupo e um tema atual também. Então, está aberto esse nosso encontro. Eu passo a palavra para Daniel Kupperman, que é o outro coordenador e se ocupa de uma outra parte dos convênios que temos com o Paris 7. Obrigado, Leopoldo. Boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo bem? Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui. Nós temos, na verdade, eu atualmente me ocupo do convênio que existe entre as instituições, o Instituto de Psicologia aqui da USP e a escola doutoral, como eles se intitulam, pesquisas em psicanálise e psicopatologia, que é dirigida, então, pelo professor Christian Hoffmann. Esse convênio e a nossa parceria existe formalmente já há 5 anos, quer dizer, nós entramos agora no segundo quinquênio, e informalmente ela já existe há mais que 5 anos. É uma parceria que tem sido muito enriquecedora para nós e para Paris Diderot. O professor Hoffmann tem vindo pelo menos uma vez por ano ao Brasil, e nós temos tido também a oportunidade de ir a Paris e levar o resultado das nossas pesquisas, então, para a escola doutoral. Vou fazer uma apresentação brevíssima, Conversei com o Hoffmann. Ele está sentado na plateia porque ele quer primeiro ouvir o que o GT tem a dizer, e ele vai fazer um comentário final. Essa foi a solicitação dele. O professor, então, Hoffmann é psicanalista e, atualmente, ele é o diretor da École Doctorale Recherche en Psychanalyse et Psychopathologie, que é a escola doutoral. E essa estada dele agora, nessa edição, 2016, ele veio a convite do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, com a verba CAPES, com a verba PROAP. E aproveitamos, então, primeiro para lançar o livro dele aqui. Ontem foi o lançamento social. Segunda e terça-feira nós temos o segundo colóquio internacional, IPUSP Paris Diderot, para o qual vocês estão convidados. Na verdade, não sei se tem lugares ainda, mas eu espero que a maior parte de vocês já tenha conseguido se inscrever, onde, então, nós faremos um novo lançamento do livro do professor Hoffmann aqui na USP.
E um dos nossos colegas, que é o Daniel Coelho, que é professor da Universidade Federal do Sergipe, em Aracaju, veio com uma verba Promove, né, de um convênio que nós temos também com a Universidade Federal do Sergipe, de mobilidade de pesquisadores. Tá? Então, eu vou coordenar a mesa. A nossa modalidade de funcionamento, o professor Leopoldo vai fazer uma abertura temática, né? Depois nós vamos escutar o professor Daniel Coelho, depois nós vamos escutar o professor Rogério Lerner, que é nosso colega aqui do PSA. Né? Faremos então uma troca de mesa. Aliás, quem vai falar? Não, depois é o próprio Hoffmann. Então, após essas 3 exposições, o professor Hoffmann e o nosso colega Ivan Estevão vão fazer os comentários. Né? O Ivan é professor da USP Leste, né? E credenciado como orientador no nosso programa de pós-graduação em Psicologia Clínica. Então, após as exposições dessa mesa, agora nós vamos ter os comentários do Christian Hoffmann e do Ivan. Tá bom? Então, e depois a ideia, como é o workshop, né, a ideia é que a gente possa conversar, né, do modo mais informal e aberto possível. Nós vamos, então, respeitar primeiro essas exposições, das que prepararam para a gente, e depois nós vamos ter tempo, certamente, de abrir uma conversa. Eu acredito que a maior parte de vocês desenvolve ou pretende desenvolver algum tipo de pesquisa em psicanálise, né? Então, certamente, essa troca e essa interlocução nos interessa. Tá bom? Vamos lá, Leopoldo. Muito bem. Quero fazer uma pequena apresentação, então, não é bem uma apresentação, é uma abertura desse workshop, pontuando algumas questões sobre pesquisa em psicanálise e metodologia. O título da minha apresentação, que espero ser sucinta, é O Método de Pesquisa Psicanalítico, Divergências Metodológicas entre Tratar e Fazer Ciência. É um fato que a teoria psicanalítica representa hoje uma das mais influentes teorias no campo da psicologia. Suas concepções sobre a influência dos processos psíquicos inconscientes, a importância dada à sexualidade infantil, o reconhecimento de que a transferência dos processos psicoterápicos corresponde a um instrumento fundamental de processo de cura e etc., são amplamente reconhecidas, ainda que utilizadas de maneiras díspares, não só no interior do próprio campo psicanalítico, como também fora dele. Também é um fato que a psicanálise tem sido questionada quanto à sua cientificidade, bem como quanto à eficácia de seu tratamento, seu método de tratamento. As críticas quanto à confiabilidade e mesmo compreensão de seus métodos, seja os de tratamento, seja os que são adotados para a produção de conhecimento acadêmico, também no campo acadêmico, nas universidades, encontramos sua presença e sua influência em diversos departamentos de pós-graduação, em diversos campos do saber e da produção do conhecimento, compondo ou mesmo sendo o foco de muitas pesquisas nos mais diversos níveis. Este cenário recoloca a questão da cientificidade da psicanálise, associado ao seu método ou metodologia de pesquisa, seja no que diz respeito à coerência interna, lógica conceitual das pesquisas realizadas ou em desenvolvimento, seja na relação que se estabelece entre as agências de fomento e a avaliação das pesquisas e a demanda que psicanalistas pesquisadores fazem submetendo seus projetos. Para abordar este problema, dando início à nossa reflexão crítica sobre as modalidades de pesquisa em psicanálise, proponho apontar e fazer mesmo algumas afirmações e reflexões que creio podem contribuir para esclarecer e objetivar esse problema. A psicanálise é, por um lado, uma ciência e, por outro, uma ciência aplicada, baseada numa ciência. Como ciência aplicada,
ela é um tratamento psicoterápico. Ela tem um método de pesquisa para acesso aos processos psíquicos inconscientes que visam um determinado objetivo e um tipo específico de conhecimento, o que o paciente gera sobre si mesmo. Como ciência, a psicanálise tem um outro método de organização dos dados apreendidos na sua clínica, que difere do método aplicado aos tratamentos psicanalíticos. Ou seja, há uma diferença metodológica fundamental e radicalmente diferente da produção de conhecimento que é gerado no processo analítico com o paciente, seja o do analista, seja do paciente, sobre esse caso específico de tratamento, e o conhecimento que é gerado como teoria científica, nos artigos, teses, livros, etc. Assim, é necessário distinguir entre um método psicanalítico usado num tratamento e um método para fazer ciência que usa e desenvolve a teoria psicanalítica. Poder-se-ia dizer, como já disse Fedidá, que a elaboração do caso clínico, depois que o caso acaba, corresponde à última fase do tratamento, onde o analista acaba com ou liquida o processo contratransferencial, elaborando-o em forma de uma teoria. Pode ser, mas isso diz respeito muito mais à lógica afetiva, aos impulsos afetivos do analista, do que a uma metodologia de pesquisa científica. Nesse sentido, e essa é uma posição pessoal, quero me opor à afirmação de que na universidade usamos o método psicanalítico para fazer pesquisa. Isso me parece um contrassenso e um erro epistemológico. Creio que ninguém faz pesquisa fazendo associação livre, tendo atenção equiflutuante e etc. Além disso, quando tratamos de um paciente, fazemos psicoanálise. E quando fazemos ciência, fazemos psicossíntese. Daí, creio que podemos depreender que a pesquisa científica na universidade pode ter a teoria psicanalítica como paradigma para enunciar e resolver problemas, considerando o cientista como um solucionador de quebra-cabeças, usando aqui uma linguagem de Thomas Kuhn. Seja associando essa prática a eventuais coletas de dados apreendidos num campo empírico, natural ou artificial, e nesse sentido a psicanálise seria tomada tal como qualquer outra teoria científica na sua prática de enunciação e resolução de problemas. Como último item que gostaria de ressaltar, quero retomar a questão da situação atual da psicanálise como um tipo de Babel, na qual diversos paradigmas, línguas, suas sintaxes e semânticas constituem um cenário marcado pelo colapso nas comunicações. Considerando que há uma incomensurabilidade entre paradigmas díspares e que, portanto, não há similaridade fenomenológica e conceitual entre as linhas teóricas díspares, pelo menos na sua totalidade, ainda que haja pontos em comum, defendo que não devamos procurar sínteses entre sistemas teóricos díspares, tal como não existe sínteses entre línguas díspares, mas sim que nos caberia uma atitude de procurar aprender os fenômenos vistos e descritos por uma teoria para que possam ser considerados noutra teoria.
numa postura que poderíamos caracterizar como sendo a da comunicação paradoxal entre paradigmas incomensuráveis. Essa postura segue um conselho já dado por Freud em Totem e Tabu, quando ele associa o que a psicanálise pode contribuir para a antropologia e vice-versa. Cito Freud: é uma falha necessária dos trabalhos que tentam aplicar os pontos de vista da psicanálise aos temas das ciências do espírito, a de oferecer tão pouco dos dois ao leitor. Evidentemente, eu estou considerando que isso acontece dentro da psicanálise. Assim, cada teoria ou cada paradigma, né, as contribuições que uma pode fazer à outra, se restringem a ter um caráter de incitação. Eles fazem ao especialista proposições que ele deverá tomar em consideração no seu trabalho. E essas incitações, do meu ponto de vista, são os fenômenos que podem ser vistos a partir de uma determinada teoria, né? Bom, é isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao professor Daniel Coelho. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui e dizer que uma boa parte do que eu vou apresentar aqui hoje se coloca mesmo como um esforço de conversa com o Leopoldo, que me antecedeu, na medida em que a gente está planejando aí para o ano que vem uma apresentação em conjunto no próximo encontro da ANTEP, né? Como vai se ver, no entanto, os pontos de partida e os caminhos que se fazem a partir desses pontos de partida são bastante diferentes, né? Então, quer dizer, talvez o trabalho do Leopoldo, seguido do meu trabalho, dê uma certa noção do tamanho de Babel, da Babel que ele estava conversando, que ele estava falando aqui antes. Bem, é um trabalho, meu trabalho ele se intitula Ernest Mach, por Paul Feyerabend. O Mach é um sujeito importante para a obra do Freud, e foi um objeto de estudo do Leopoldo durante bastante tempo. Ele lançou recentemente um livro sobre as influências, né, do Mach sobre a obra de Freud. E, enfim, como eu estava dizendo, eu escrevo, uma boa parte desse trabalho é escrito na provocação da leitura desse livro, né? Bom, vou iniciar aqui. Sim, falta falar do segundo nome, esse nome um pouco difícil de se pronunciar, o Paul Feyerabend. Ele é um nome um pouco maldito no campo da metodologia da ciência. Não obstante, é um nome importante. Ele é importante, me parece, porque ele coloca uma crítica bastante forte, bastante virulenta, né, as tentativas de promoção de uma metodologia universal que se estende, na verdade, para as críticas a um projeto de razão universal, mas, não obstante, apesar dele ter recebido e ter, inclusive, gostado de receber as alcunhas de relativista, até de anarquista, enfim, ele é um sujeito que, primeiro, parece conhecer muito bem do que está falando, né? E, em segundo lugar, espero poder demonstrar isso hoje aqui, ele não se coloca como alguém que queira pura e simplesmente destruir a ciência. Não se trata disso, né? Tem uma postura que é um pouco mais refinada nisso aí. Bom, dito isso, eu vou à leitura do trabalho.
nome de Ernest Mach é importante para a compreensão da obra de Freud. Segundo as pesquisas de Paul Laurent e de Leopoldo Fulgêncio, Mach figura como chefe de escola de uma epistemologia a qual Freud aderiu, ainda que não sem alguma tensão. Seu nome estaria por trás da posição epistemológica de Freud, apoiada por um lado no papel da observação, por outro lado no papel da especulação. Destaca-se ainda em Mach a função do problema na pesquisa. Essa pesquisa é movida por um interesse. O caráter heurístico da ciência. Ela serve para descobrir. A crítica ao pensamento metafísico, especialmente a concepção dualista, segundo a qual há um sujeito separado de um objeto, ou ainda a distinção forte entre subjetivo e objetivo. Mach é bem claramente um monista, ou seja, alguém para quem o mundo é um. Uma afirmação basilar da própria ciência, isso. De outra forma, alguém que estabelece seu pensamento a partir da concepção de mundo científica. Na verdade, um pequeno detalhe que eu acabei não colocando no texto, mas que eu acho que é importante do ponto de vista da metodologia da ciência, que é o seguinte: a concepção monista do mundo para Mach não implica, né, pelo menos essa é a observação que o Feyerabend vai fazer, ela não implica em um ponto de vista universal. Ou seja, dizer que o mundo é um não quer dizer que o mundo deva ser olhado a partir do mesmo ponto de vista por todos. Bom, Mach ainda é importante no pensamento de Paul Feyerabend, um nome um tanto maldito quando se fala de metodologia da pesquisa. Os títulos de seus trabalhos mais conhecidos, Contra o Método e Adeus à Razão, bastam para indicar que se trata de uma obra de teor crítico. Há um alvo preferencial dessas críticas, que é a filosofia das ciências de Karl Popper, em primeiro lugar, mas podemos tomar Popper como um representante preferencial, porque pessoal. Feyerabend o teve como orientador de estudos e chegou a aderir à proposta do quadro hipotético-dedutivo, quadro de Popper. Então, como um representante de um alvo mais amplo, que Feyerabend denominará como as tradições teóricas do pensamento. Essas tradições são, em sua obra, confrontadas com as tradições históricas de pensamento. É tendo em vista essa oposição que Feyerabend fará a sua leitura de Ernest Mach, colocando-o como um representante das tradições históricas. Certo. Agora a gente vai para uma parte que vai discutir as relações entre Mach e Freud. Lembremos, a partir dos autores que citei anteriormente, que Freud praticamente copia Mach em sua pequena exposição sobre a forma, sobretudo a gênese de uma teoria científica, que abre o texto metapsicológico sobre as pulsões de 1915. Partir da descrição dos fenômenos, agrupá-los, ordená-los, relacioná-los. Por outro lado, o papel das ideias abstratas, inevitáveis já na descrição. Elas são tomadas, são palavras do Freud, daqui e dali, não certamente só da experiência. Com isso nascem os conceitos, que deveriam comportar um certo grau de indeterminação, de novo, termos do Freud, e ficam sendo aplicados e confrontados ao material. Apenas parece que essas ideias são retiradas do material. O material, na verdade, lhes é subordinado. O conceito, então, é uma convenção, mas uma convenção não arbitrária, que é determinada por significativas relações com o material empírico, e essas relações, por sua vez, nós as acreditamos adivinhar, antes ainda que possamos reconhecer e demonstrar. Só muito depois, com muita exploração, pode-se limpar essas convenções e torná-las definições. Mas o progresso da ciência também não tolera definições rígidas. Conceitos fundamentais experimentam constante alteração de conteúdo. Isso é o que se lê, grosso modo, no início do texto de Freud sobre as pulsões. Segue-se daí a apresentação desse conceito fundamental, isso é, um conceito, palavras do Freud,
um conceito básico assim, convencional, obscuro, mas indispensável, o das pulsões. As relações entre observação, descrição dos fenômenos, e especulação, ideias abstratas, nunca são simples. Há imbricação entre observação e especulação desde o início, e não se sabe direito quem obedece quem. Tem-se a impressão, aliás, que eles trocam de lugar nesse pequeno trecho do Freud. Partimos da descrição dos fenômenos, de onde poderíamos retirar ideias, e acabamos com ideias a partir das quais organizamos os fenômenos. Mais ainda, tudo isso é necessariamente frouxo. É frouxo no início, pois não se tem certeza da adequação das ideias abstratas ao material. É frouxo no final, posto que existe essa intolerância do progresso da ciência quanto a definições rígidas. É um jogo de adivinhação antes que de reconhecimento e demonstração. Esse jogo frouxo encontra sua rigorosidade em outros lugares. Arrisco-me a dizer que é na relação com o problema, de um lado, e na relação com a descoberta, de outro. Assim, observar e especular não são, nenhum nem outro, nosso ponto de partida. Parte-se sempre de um problema que o cientista se propõe a resolver por meio de uma descoberta, de uma relação ainda não observada entre fenômenos. A descoberta acaba implicando novos problemas, reiniciando o circuito. Em ciência, então, temos muito mais uma rigorosidade do problema e da descoberta do que uma rigorosidade da observação, por exemplo, fenomenológica, ou da especulação, por exemplo, metafísica. É interessante notar, já que esbarramos com o assunto das relações entre filosofia e ciência, que o projeto de Mar, em suas palavras, é o de reduzir, tanto quanto possível, a psicologia da pesquisa científica a pensamentos autóctones da ciência. Ou seja, Mar recusa à filosofia o papel de organizadora dessa psicologia da pesquisa científica. Vejam que não é uma metodologia, é uma psicologia. Preferindo, no lugar disso, um pensamento autóctone, todo ele apoiado no que a ciência pôde produzir. Não tenho pretensão de apresentar sistematicamente a sua obra, mas eu creio que se possa afirmar que a saída de Mar se dá pela via de uma crítica à teoria do sujeito, substituindo-a por certas consequências da obra de Darwin. Quem conduz a ciência, segundo Mar, seu agente do conhecimento, ou agente do seu conhecimento, desculpem, não é um sujeito abstrato, mas um corpo, um organismo que precisa sobreviver. Há muitas consequências nisso, eu listo algumas aqui. Um corpo não está separado do mundo. Um problema para um corpo é da ordem da sobrevivência e não da ordem da razão. Um corpo conhece e pode-se dizer que é portador de um conhecimento biologicamente demarcado, resultado de milhões de experimentos. Quando falamos em corpo e não em sujeito, a continuidade entre a ameba que sabe lançar seu pseudópodo, o leão que conhece a rota migratória da sua caça, o bebê que sabe sugar o seio, a criança que sabe mexer no smartphone, o cientista que sabe imaginar um experimento. Em Freud, também encontramos essa mesma recusa à filosofia enquanto aquilo que poderia organizar e guiar o campo do conhecimento. A figura do filósofo surge em sua obra, lembremos, é claro que eu escolhi isso a dedo, né? Não é só essa citação de filósofos que o Freud vai fazer, mas enfim, surge na sua obra, lembremos, pelos versos divertidos de Heine, o filósofo de pijamas e barrete de dormir, costurando os buracos do universo. Quanto ao agente do conhecimento, em Freud ele é certamente um eu, que lembremos, quer viver e ser amado, que é um conjunto de traços de identificação com esses outros a quem ama e de quem deseja amor, mas é também, não obstante, um isso, busca irrefreada de satisfação, lugar de acúmulo de uma herança filogenética arcaica. Em Mar e em Freud, portanto,
Não há lugar para uma teoria do conhecimento desinteressado, neutro. O conhecimento não é um fim, mas um meio para a sobrevivência ou para a satisfação. O conhecimento não é filho da razão. É um processo de adaptação que tem história e que deseja pelo menos sobreviver. Passamos agora, então, a uma parte que se dedica às relações, na verdade, à leitura que o Paul Feyerabend fará da obra do Mar. Feyerabend é uma figura controversa e, por isso, merece uma pequena introdução. Eu a farei pela via dos seus detratores, que, na verdade, eu escolhi um texto que, enfim, ficou conhecido há um tempo atrás, porque se promoveu uma certa discussão em torno dele. Essa discussão acabou conhecida como o caso Sokal, um livro chamado Imposturas Intelectuais, escritos por esse Sokal e por Brickman. Resumo, então, o trecho de Imposturas Intelectuais dedicado à figura do Feyerabend. Trata-se de um personagem complexo, cujas atitudes pessoais e políticas renderam certa simpatia e cujas críticas à tentativa de formalização científico é frequentemente correta. Apesar de ser identificado com as alcunhas de relativista e de anarquista, distanciou-se das atitudes anticientíficas de alguns de seus seguidores no fim de sua vida. Seu texto é um tanto quanto ambíguo e, por vezes, desemboca em violentos ataques à ciência moderna, por vias filosóficas, históricas e políticas, nos quais ele mistura irrefletidamente julgamentos de fato com julgamentos de valor. Ao ler a sua obra, enfrenta-se sempre o problema de saber quando levá-lo a sério. É uma espécie de bobo da corte da filosofia da ciência e desempenha esse papel com prazer. Por outro lado, é muito bem informado no campo da história e da filosofia da ciência, assim como no campo da física. Isso são todos termos de Sokal e Brickman. Sokal e Brickman concordam com a crítica de Feyerabend a um projeto de ciência montado sobre regras fixas e universais, classificando tais projetos como, ao mesmo tempo, utópicos e perniciosos. Os autores destacam que, se ele houvesse parado aí, ou seja, na demonstração das limitações da ciência de regras fixas e universais, eles estariam de acordo. Mas ele vai mais longe em seu contramétodo, quando diz que a única regra que sobrevive na história da ciência é que qualquer coisa vale. Esse é um termo muito forte, que ele usa o tempo todo no contramétodo, né? Na tradução brasileira, pelo menos a mais nova, da Unesp, eles traduziram como vale tudo, né? Em inglês, isso fica como anything goes. Eu não sei, não saberia informar qual é o termo exato que ele usa em alemão, mas dá para ter uma ideia do que ele quer dizer. Aqui, os autores indicam o raciocínio típico relativista, no qual se pula do reconhecimento das limitações das metodologias ao vale tudo. Eles argumentam que há métodos melhores e piores e que, então, não é verdade que vale tudo. Não é verdade nem para o próprio Feyerabend, que na segunda edição do Contramétodo afasta-se do que ele vai chamar de um anarquismo ingênuo, recusando uma posição segundo a qual podemos proceder sem regras ou critérios. Os autores entendem que a oposição de Feyerabend à ciência não é de natureza cognitiva, mas de uma escolha de estilo de vida. Ele marca diversas vezes, especialmente em Adeus à Razão, que seus motivos são humanistas e não intelectuais, que ele quer, segundo as palavras dele, apoiar as pessoas e não fazer avançar o saber. Bem, esse apoiar as pessoas, a gente vai ver que, enfim, ele pode... a gente pode ter uma leitura bastante ingênua desse apoiar as pessoas, né? Mas talvez, enfim, isso é uma suposição minha, pode ser que haja um conceito importante aí por trás desse termo pessoa. Ele quer apoiar as pessoas e não fazer avançar o saber.
isso joga a discussão para além da natureza cognitiva da ciência, introduzindo nessa discussão considerações políticas e éticas. Sokal e Bricmont destacam especialmente a insistente confusão entre julgamentos de fato, de natureza cognitiva, e julgamentos de valor, políticos, éticos, pessoais. Eles rejeitam essa confusão, destacando que, em termos deles, não dá para escapar tão facilmente das questões que envolvem verdade e objetividade. Essa é a frase que termina a pequena exposição que eles fazem sobre o Feyerabend nesse texto. Teço agora alguns comentários sobre pontos abordados por Sokal e Bricmont. Sobre o vale tudo de Contra-o-Método, é preciso esclarecer como ele se dá historicamente. As primeiras linhas do prefácio do livro nos informam que o projeto inicial era de um livro a favor e contra o método. Esse livro seria escrito com Henri Lakatos, de quem o Feyerabend era um grande amigo. O Feyerabend escreveria o que o Lakatos chamava das suas ideias estranhas. Lakatos faria uma réplica, eles se divertiriam muito e publicariam a coisa toda. Lakatos, no entanto, morre antes que lhe fosse possível escrever a sua parte. Feyerabend, então, publicou o que havia produzido sozinho. Disso tudo, depreende-se que o qualquer coisa vale, ou vale tudo, era realmente performático. Por um lado, indica, bastante seriamente, a ausência de um quadro de valores, do que vale e do que não vale, universal e permanente na história. Por outro lado, era, ou é, uma provocação para uma réplica de um amigo. Um segundo ponto que quero abordar é o da confusão entre o julgamento de fato, de natureza cognitiva, e julgamento de valor, de natureza pessoal, ética e política. A separação entre fato e valor só se justifica quando estamos no quadro do que Feyerabend chamará de tradições teóricas, ou seja, nos autores cujo projeto é de construir conhecimento independente de toda e qualquer valoração. Valorações essas sempre identificadas como regionais. Tradições históricas, no entanto, compreendem que conhecimento é sempre local, relativo a certas condições, especialmente as condições de valoração. O que torna o quadro interessante é que, por um lado, pelo lado das tradições teóricas, a altíssima valoração dos fatos. Os fatos são importantíssimos, têm enorme valor para as tradições teóricas. Ao mesmo passo que, para as tradições históricas, os julgamentos de valor são fatos inarredáveis. A confusão entre o julgamento de fato e o julgamento de valor não é, portanto, um erro, um deslize ou uma trapaça de Feyerabend. Não, pelo menos, simplesmente. É a história que os confunde. Nas tradições históricas, podemos dizer, o valor é um fato. O terceiro ponto que abordo é sobre as razões humanitárias de Feyerabend, quando ele diz que quer apoiar as pessoas e não fazer o saber avançar. Não me parece que se trate simplesmente de uma escolha de estilo de vida, como dizem Sokal e Bricmont. Em Lalande, no dicionário de filosofia do Lalande, encontramos o verbete pessoa, do latim persona, máscara de teatro. Ele destaca 3 sentidos para o termo. O sentido moral, que remete às características que lhe permitem participar da sociedade intelectual e moral, entre elas a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, o bem do mal. Um segundo sentido é o sentido de pessoa física, que remete ao corpo de um homem, ou seja, de uma pessoa moral. Assim, uma pessoa física é alguém. E creio que se pode destacar ainda um sentido negativo na linguagem popular, quando se diz de alguém que ele é um ninguém. O terceiro sentido, o sentido de pessoa jurídica, como alguém que tem direitos e deveres determinados por lei. Lalande vai destacar que um escravo, por exemplo,
não é uma pessoa. O conceito é utilizado ainda para traçar uma diferenciação conceitual quanto ao indivíduo. Assim, da Mata, Roberto da Mata, afirmará, a partir de uma pesquisa empírica, que o quadro social brasileiro não se funda sobre a igualdade dos indivíduos, como seria o caso dos Estados Unidos, mas sobre um quadro hierárquico montado a partir de relações pessoais. Se lá, nos Estados Unidos, se lá alguém se defende rebaixando aquele que o confronta ao seu lugar de indivíduo igual aos outros, a quem não se deve dar privilégios, dizendo "Who do you think you are?", no Brasil, ao contrário, a defesa se dá no destaque à posição de privilégio daquele que se defende. E, portanto, se diz diferentemente: você sabe com quem está falando? Noto que o que subjaz à pergunta brasileira não é necessariamente o fato de que se fala com alguém de importância, um senador, por exemplo. Mas, muito frequentemente, enfim, não sou eu exatamente que nota, é o da Mata que nota isso, muito frequentemente é o fato de que aquele que fala, ou de que aquele que se defende, desculpem, mantém relações pessoais com alguém de importância. Pode ser o filho do senador, pode ser também o seu motorista. Ainda, M. de Magno usa pessoa para produzir uma diferenciação conceitual não apenas com o indivíduo, mas também com o sujeito lacaniano, o que indicará um caminho de pesquisa e de análise, no qual a concepção é a de que alguém, uma pessoa, é um nó numa rede de extensão infinita, fundamentalmente amarrada no resto da rede. Essa rede não é puramente simbólica, mas inclui também as determinações físicas, biológicas, etc. Estamos amarrados às leis de gravitação, ao alimento que precisamos comer, ao amor do outro, etc. E não a concepção de um eu, que é uma entidade autônoma individual, o indivíduo, ou ainda a concepção de um eu, que é um intervalo vazio entre dois significantes, o sujeito lacaniano. Isso não impede, é claro, que a pessoa diga eu, e mesmo revolte-se contra as linhas que as amarram. Então, pessoa remete ao problema da moral e da valoração, em primeiro lugar, e por essa via remete a uma ligação com o mundo e com o outro. A tese básica de Feyerabend, portanto, é de que a ciência é um empreendimento de pessoas, não de indivíduos nem de sujeitos. Dito isso tudo, podemos partir para uma breve discussão sobre um ponto que é importante não só para Marx, mas também para Freud, o problema da especulação. Tanto em Freud quanto em Marx, a especulação é tão essencial quanto os fatos. Como vimos antes no trecho do texto sobre as pulsões, elas estão presentes desde o início da pesquisa e organizam os próprios fatos, o material empírico. Em Freud, sabemos que isso acaba por definir a metapsicologia, por seu caráter especulativo, como uma bruxaria ou como uma produção de mitos. Em Marx não se dá de forma diferente. Conceitos fundamentais em físicas, como força, átomo, são por ele designados como fantasias ou mitos, e não como definições bem ajustadas ao material empírico. É importante salientar que essa atividade especulativa, como bem lembram Assumo e Fulgêncio, tem caráter heurístico, isso é, importam porque levam a novas descobertas, revelam novos materiais, fazem o conhecimento dos fatos, andar. Não obstante, é preciso tentar compreender o que é exatamente essa atividade de especulação. Ela não é, como quer Einstein, por exemplo, citado pelo Feyerabend, uma criação livre da mente humana. Ora, em Freud também, dado que existe determinismo psíquico, não há nenhum espaço para a criação livre de mente humana. Quando um cientista arrisca a postulação de um princípio de longo alcance, o mito ou a ficção que produz deve ser compreendido não à luz de uma suposta liberdade mental, mas à luz da dependência de muitos fatores históricos
que compreendem um acúmulo de determinações que atravessam a biologia, a tradição e a experiência pessoal. Podemos concluir disso que o programa de pesquisa de Mar, ao menos aquele que Feyerabend pode destacar dele, indica uma direção diferente de uma metodologia rigorosa, seja pela via empírica ou seja pela via do conceito. Me parece antes apontar para a necessidade do desenvolvimento do que ele, Mar, chama de instinto de pesquisa. Esse instinto consiste em uma espécie de conhecimento sem a necessidade de experimento. Não se trata de um misticismo, de metafísica, de uma proposta de conhecimento direto, de um contato qualquer que possamos sonhar com a coisa em si. Ao contrário, o experimento não é necessário porque ele já foi realizado incontáveis vezes. Está inscrito em nossos organismos e em nossas tradições. E os resultados desses incontáveis experimentos nos dão os dados necessários para que possamos imaginar o que irá acontecer, sem necessariamente ter que montar materialmente um experimento para isso. Pronto, tá. Esse experimento... Só um instante, me perdi um pouco aqui. Nos dão ainda os dados necessários para que possamos imaginar ou intuir um princípio operando nisso tudo. E que, uma vez descoberto, abre a possibilidade de enxergar novas relações no material sobre o qual nos debruçamos. Se essa imaginação pode ser dita teórica, então não há nenhuma separação entre teoria e empiria. A teoria é sempre o resultado da acumulação da própria experiência. Em Freud, o que temos é algo muito parecido. A atividade fantasística, seja ela da fantasia sexual, a da fantasia da criança que se intriga com a origem do bebê novo em casa, ou a da fantasia especulativa do cientista, não está na dependência de uma criação livre, mas sim da memória. A miúde, uma memória alimentada por muita pesquisa, ou por uma pesquisa muito interessada, melhor dizendo. Poderíamos ainda dizer que nisso incide o desejo, mas segundo a teoria freudiana, um desejo é um movimento da pulsão para reeditar o que, na memória, fica gravado como uma experiência de satisfação. Então a gente não tem muito como sair do terreno da memória. Do mesmo modo, quando pedimos aos pacientes que se entreguem à associação livre, não é para assistirmos a uma criação livre daquele que se alonga no divã. A associação não é livre, mas determinada pelas cadeias associativas inconscientes, pela memória. O que se intui nesse pedido é que o paciente sabe o que lhe ocorreu, sabe como e por que sofre. O que quer que ele conte, por mais fantasioso ou mesmo mentiroso que possa ser, carrega consigo um fragmento de verdade. Ainda que essa verdade, ainda que se tenha que diferenciar nisso uma verdade histórica de uma verdade material, como Freud vai fazer em Moisés e o Monoteísmo. Da parte do analista, pode-se dizer que sua interpretação, seja a interpretação clínica, seja a interpretação teórica, e aí a gente encontra um ponto de discordância, eu estava aqui lembrando do que você estava falando, porque, enfim, eu estou pensando tudo junto, né? Não faço a separação que o Leopoldo está fazendo. Enfim, seja a interpretação clínica, seja a interpretação teórica, se obedece aos mesmos dispositivos da memória. O que faz Freud recomendar que nos abandonemos, nós analistas, às nossas próprias cadeias inconscientes durante a fala do paciente. Ou que especulemos sobre os fatos ou que especulemos quando os fatos parecem não bastar. Mas quanto a esse ponto, trata-se muito menos de transmitir uma verdade do que de provocar o seu aparecimento. Freud limita a interpretação clínica à superação das resistências, ou seja, coloca no papel de um instrumento heurístico,
que tem por função a revelação de um novo material, de uma nova associação. A interpretação teórica, me parece, deveria observar as mesmas limitações. Elas são, como vimos, parte do que Freud considerava boa ciência pela via de má, mas também parte do que ele considera boa ética do tratamento. É um dos pontos que o leva a romper com o tratamento de sugestão. Quando Bernheim, um dos mestres do Freud, sacode o paciente que resiste à sua sugestão, obrigando-o violentamente a aceitá-la, Freud fica do lado do paciente. Ora, querem me enfiar a goela abaixo uma sugestão. Por que diabos não haveria ele de resistir? No entanto, a interpretação compreendida pela via das tradições teóricas, aquelas que se propõem como verdades universais, nos é frequentemente enfiada goela abaixo. Por que diabos não haveríamos de resistir a elas? Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vamos passar a palavra agora para o professor Rogério Lerner. Rogério, microfone. Quer trocar? Pode soltar também. Boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer ao Leopoldo e ao Daniel pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento, agora fazendo parte do grupo de trabalho da Ampep. Quero dizer também que fico muito feliz pela oportunidade de reencontrar o professor Christian Hoffmann, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar como coordenador brasileiro. Ele era o coordenador francês de uma cotutela que tivemos entre USP e a Universidade da França, da qual ele faz parte, a École Doctorale. Essa cotutela foi uma tese de doutorado que se desenrolou de 2010 a 2013 e que foi coroada com uma defesa que aconteceu lá na França, coordenada pelo professor, e ensejou uma série de artigos em coautoria e continua ocorrendo a publicação de artigos decorrentes, e a doutoranda é a Gabriela Xavier Araújo. Falando em Babel, agora a gente vai mudar um pouco a nossa língua. Eu espero me fazer compreender. Então, o nome que eu dei para esse trabalho é Trabalhando em Psicanálise em Escala Grupal, e desde já eu quero dizer que eu não estou falando de trabalhar, da tradição que existe de trabalho em psicanálise com grupos. Eu vou tentar deixar claro que se trata de outra coisa. Então eu vou começar deixando clara a minha perspectiva de trabalho, como acadêmico e como psicanalista. Eu sou um acadêmico, sou um psicanalista. Isso significa que eu sou responsável por verbas para pesquisas envolvendo orientandos de iniciação científica até pós-doutorado. Eu também leciono e publico trabalhos frequentemente, pelo que agências de fomento e a própria USP, a própria universidade, exercem pressão constante. Devido ao tema do meu trabalho acadêmico, eu faço parte de grupos dedicados a traduzir ciência para políticas públicas
e contribuo com congressistas e com o Ministério da Saúde e outros órgãos da administração pública na proposição de projetos de leis e diretrizes de atenção à saúde e educação. Meu trabalho está voltado para estudos em escala grupal. Eu comparo um grupo com outro, acerca de uma dada característica. Atualmente, o assunto principal do meu trabalho tem sido detectar sinais iniciais de sofrimento psíquico em bebês, no contexto de serviços públicos de saúde, treinar profissionais para isso e criar modelos de intervenção que melhorem suas condições de desenvolvimento no vínculo com seus pais. E eu estou constantemente me esforçando para articular as duas perspectivas de trabalho na minha cabeça, como acadêmico e como psicanalista, apesar das diferenças de seus fundamentos epistemológicos. Por vezes, isso é impossível e até conflitante. Acho que vocês vão conseguir entender por quê. Então, como introdução, a especificidade da psicanálise reside na sua abordagem de processos psíquicos inconscientes que dizem respeito à maneira singular como cada um experimenta a ligação consigo mesmo e com outras pessoas. O método clínico empregado leva a descobertas e intervenções em tais processos. Discussões clínicas são uma importante parte dele, pois novos achados podem ser pensados à luz do conhecimento psicanalítico acumulado. Dado que a psicanálise é conhecida por suas contribuições tanto terapêuticas quanto culturais, psicanalistas são frequentemente convocados a colaborar em campos como economia, literatura, educação, política, saúde pública. Tais contribuições são fortemente influenciadas pela experiência clínica de onde se origina o conhecimento psicanalítico, mas nunca são sua aplicação direta. O conhecimento psicanalítico é válido dentro do seu contexto específico de trabalho, e contribuições psicanalíticas que almejam outros contextos têm que passar por um processo de articulação com circunstâncias teórico-metodológicas que são estranhas à psicanálise. Esse trabalho, que eu estou apresentando agora, afirma e desenvolve a ideia de que, quando convocada a contribuir com iniciativas em políticas públicas, pode-se esperar que a psicanálise ajude pessoas numa escala grupal ao invés de uma escala individual. Não é a mesma coisa tomar um fenômeno considerando um grupo como tal ou considerando como algo que ocorre numa perspectiva individual, ainda que com muitos indivíduos, simultaneamente ou não. Em outras palavras, não é o mesmo perguntar como eu entendo ou trato essa pessoa em particular e perguntar como eu entendo ou trato esse grupo particular de pessoas. Essa noção leva à possibilidade de articular ideias psicanalíticas a métodos epidemiológicos para alcançar a almejada escala grupal. Não devia ter aquela crase. Para alcançar a almejada escala grupal e contribuir com a saúde pública. Apesar de o uso de métodos epidemiológicos para avaliar a eficácia do trabalho clínico psicanalítico ser assunto controverso. Então, eu estou ciente da controvérsia, do problema do uso de método epidemiológico para pretender medir e avaliar eficácia e efetividade de tratamento psicanalítico. Eu estou propondo outra coisa aqui. Ideias psicanalíticas empregadas em métodos epidemiológicos de pesquisa com resultados estatisticamente significativos podem ser generalizadas a contextos de trabalho diferentes do contexto clínico originário, onde o conhecimento psicanalítico foi construído, falta um S, e ainda é desenvolvido na sua especificidade. Além disto, generalizar ideias psicanalíticas à escala grupal e contribuir com saúde pública
trazem pelo menos os seguintes ganhos. Profissionais como enfermeiros, assistentes sociais, médicos, público em geral, que podem nunca ter ouvido falar sobre psicanálise ou compreendido do que se trata, passam a ter oportunidade de dar sentido à sua utilidade. Ter resultados estatisticamente significativos aumenta a respeitabilidade de ideias psicanalíticas em contextos acadêmicos que são importantes para a sobrevivência da psicanálise e onde ela tem que continuar a ser transmitida como cursos de psicologia e medicina. Pesquisas e intervenções em saúde pública são socialmente relevantes e, portanto, o Estado e agências de fomento oferecem financiamento para trabalhos de grupo de psicanalistas que se orientam para tal campo, o que é uma forma de empoderamento da psicanálise. Agora eu vou apresentar um instrumento com o qual uma série de profissionais têm trabalhado. Eu sou apenas um. Em 99, sob coordenação de Cristina Kupfer e a pedido do Ministério da Saúde, o IRD, que significa Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil, foi constituído para ser usado em avaliações de rotina de bebês de 0 a 18 meses de vida em serviços públicos de saúde. O Ministério, com a FAPESP e o CNPq, financiou um estudo multicêntrico em 9 cidades do país. Os profissionais que têm usado o IRD são pediatras, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários do Programa de Saúde da Família, sem conhecimento prévio de psicanálise. O protocolo, que é inespecífico para diagnóstico, foi validado com 31 itens a serem observados ou perguntados ao cuidador, expressando condições saudáveis referentes ao vínculo com o bebê, de acordo com ideias psicanalíticas. Se a dia de cuidador-bebê não apresenta o que se espera que ocorra entre si de acordo com o protocolo, isso pode ser um indicador de ocorrência de sofrimento associado a problemas na idade de 3 anos. Então essa é uma foto do artigo de validação. Nem todos os itens são aplicados todas as vezes, dado que são divididos em 4 faixas etárias por meses. Um ponto de corte de 2 indicadores ausentes foi estabelecido, o que significa que, se uma díade tiver 2 itens ausentes, ela pode ser considerada em sofrimento. Após análise estatística, grupos de indicadores que tiveram risco relativo significativo para problemas na idade de 3 anos foram encontrados. E aqui, então, a gente tem uma tabela mostrando fatores. Fatores são itens que variam simultaneamente, alcançando um determinado resultado. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: se um bebê tiver esses 5 itens ausentes no primeiro quadrimestre, ele tem 3,5 vezes a chance de um bebê que não tem os 5 itens ausentes de ter um problema de desenvolvimento aos 3 anos de vida. 3,5 vezes a chance. A mesma coisa, isso tudo está... Não precisa se preocupar em perder, anotar, isso está publicado, tá? Esses indicadores aqui, se os 4 estiverem ausentes no segundo quadrimestre, isso significa que o bebê tem 2,5 vezes a chance de ter um problema de desenvolvimento no 3º ano de vida, em comparação com um bebê que não tem esses 4 ausentes. Esses 2 ausentes, se a criança tiver, ela tem 5 vezes a chance de ter um problema de desenvolvimento ao 3º ano de vida, em comparação com quem não os tem ausentes. E o mesmo vale para esses 4 aqui, 2 vezes. Esses itens aqui, eles tiveram um poder de associação com problemas ao 3º ano isoladamente. Então, se uma criança estiver ausente em qualquer um desses itens isoladamente, ela também tem uma probabilidade maior de ter um problema no 3º ano de vida. No estudo de segmento, follow-up, que foi feito com a mesma população do estudo anterior, nós investigamos a associação entre resultados do IRD que tinham sido aplicados até 18 meses
e resultados de qualidade de vida aos 6 anos. Então a pesquisa multicêntrica investigou a turma quando tinha de 0 a 18 meses, depois fez uma avaliação aos 3 anos de idade e fez um estudo de associação. Aí eu peguei essa mesma amostra e a única restrição é que eu não segui as capitais do estudo multicêntrico, eu só pesquisei a turma de São Paulo, da cidade de São Paulo. E então essa turma foi avaliada aos 6 anos para qualidade de vida usando o CHQ 50, que apresenta duas subescalas, uma que diz respeito a aspectos físicos e outras condições psicossociais. O artigo foi publicado e o que a gente encontrou foi o seguinte: não houve associação entre a criança ter dois ou mais ausentes de 0 a 18 meses e ter uma qualidade de vida rebaixada do ponto de vista físico, mas teve uma associação com o índice psicossocial. Esse p-valor aqui, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas convenciona-se na literatura que um p-valor abaixo de 5% é considerado estatisticamente significativo e ele foi encontrado aqui. Então os resultados mostraram que crianças com 2 ou mais indicadores ausentes de 0 a 18 meses têm maior probabilidade de apresentarem qualidade de vida empobrecida do ponto de vista psicossocial aos 6 anos. Desde o início, a psicanálise trabalha com a ideia de que o que ocorre mais tarde na vida mental é altamente influenciado pela qualidade do vínculo estabelecido entre o bebê e seus cuidadores. Esse princípio está sempre presente de alguma forma no trabalho de qualquer psicanalista. O contexto que levou a tal noção e a sustenta sempre foi o setting clínico, com adultos no começo, crianças e bebês posteriormente. Os resultados dos 2 estudos acima mencionados são exemplos de generalização e expansão por uma escala grupal de ideias psicanalíticas relacionadas a influências posteriores da qualidade do vínculo estabelecido entre bebês e seus cuidadores. Num estudo posterior, conduzido em parceria entre USP, Universidade de Pisa e Paris 6, itens do IRD foram aplicados às cegas a um banco de dados contendo vídeos caseiros de bebês de até 18 meses, divididos em 3 grupos de acordo com o diagnóstico recebido aos 4 anos: autismo, retardo mental e desenvolvimento típico. Então, eu recebi o banco de dados e, sem saber qual tinha sido o diagnóstico do bebê que eu estava avaliando, se ele no futuro se tornou um autista, teve retardo mental ou desenvolvimento típico, eu apliquei o IRD a esses vídeos e depois eu cruzei os dados, a pertinência original daquele bebê com o resultado da minha avaliação. E esses indicadores, esses itens do IRD, tiveram associação significativa para alguma das 3, como o banco de dados estava dividido em 3 semestres, foram encontradas algumas associações, algumas apenas em um semestre, outras em mais de um. Outro estudo avaliou bebês com um instrumento de rastreamento para sinais associados ao autismo. É um estudo que usou o MChat, que é um instrumento. 2 grupos foram formados, um com bebês que apresentavam sinais associados ao autismo e outro com bebês sem tais sinais. Os bebês dos 2 grupos foram avaliados sem conhecimento prévio dos sinais associados ao autismo com o IRD. Então o estudo foi publicado e os resultados evidenciaram que todos os bebês com até 2 itens ausentes do IRD foram considerados livres de sinais associados ao autismo segundo o MChat. Ou seja, as crianças que até poderiam ser consideradas com sinais de sofrimento pelo IRD, mas com poucos sinais, não foram consideradas apresentando sinais de autismo pelo MChat. Todos os bebês que tiveram 8 ou mais itens do IRD ausentes tinham sinais associados ao autismo segundo o MChat. Então, se a criança tinha mais sinais ausentes no IRD, aumentava muito a chance de ela ser considerada como portadora de sinais iniciais de autismo, sinais associados ao autismo, segundo o MChat.
E os bebês que tiveram as maiores quantidades de sinais associados ao autismo foram os que tiveram maior número de indicadores do IRD ausentes. Então essa é uma expressão gráfica do que eu acabei de falar. Eu primeiro apresentei a interpretação, agora eu estou mostrando o gráfico de barras. E esse é o gráfico de dispersão. Pode ver que tem uma associação entre os resultados. A interpretação de tais resultados pode ser a seguinte: quanto maior a chance de um bebê estar num desenvolvimento autístico, mais intenso é seu sofrimento psíquico em termos psicanalíticos. Aliados aos resultados da pesquisa com vídeos caseiros anteriormente apresentados, temos evidências de que a psicanálise, como um saber devotado ao fenômeno psíquico, tem uma importante contribuição em escala grupal para a compreensão do fenômeno do autismo e para sua ocorrência em bebês. Algumas consequências de trabalhos com o IRD. Métodos epidemiológicos são orientados por construtos que têm uma natureza diferente daqueles que orientam o método psicanalítico, cujo saber está enraizado no trabalho clínico com o inconsciente. Assim, a ideia de usá-los como critério de validade externa de eficácia ou efetividade do trabalho clínico psicanalítico é controvertida, é bastante problemática. Entretanto, métodos epidemiológicos podem ser considerados como critério de validade externa em termos de expansão da abrangência da generalização de ideias psicanalíticas derivadas do método clínico. Como uma das consequências dos resultados dos estudos feitos com o IRD, novas pesquisas têm ganhado concorrências por editais de financiamento. Um exemplo é a pesquisa que meu grupo tem desenvolvido e está encerrando agora: vulnerabilidade de pais e irmãos de crianças com transtorno do espectro de autismo, caracterização do vínculo e avaliação de um método piloto de intervenção, financiada pela FAPESP e pela Associação Internacional de Psicanálise. Um breve resumo dessa pesquisa. Irmãos de crianças com autismo têm maior probabilidade de apresentarem o mesmo quadro ou outro transtorno do desenvolvimento. Pais de crianças com autismo têm maior prevalência de sintomas de depressão, ansiedade e estresse do que pais de crianças que não têm autismo. Então, essa pesquisa tem dois objetivos principais: avaliar estresse, condições de saúde mental de pais de crianças com autismo, bem como a qualidade do vínculo com seu outro bebê e o desenvolvimento desse bebê. Avaliar um modelo piloto de intervenção baseada em ideias psicanalíticas para melhorar o desenvolvimento de irmãos de crianças com autismo no vínculo com seus pais. Os pais e os bebês são avaliados antes e depois da intervenção, que é executada pela equipe de pesquisadores nos serviços onde as crianças com autismo, com diagnóstico já estabelecido, portanto crianças com mais de 3 anos, são atendidas, a fim de construir competências e alianças estratégicas com a equipe e promover a difusão do conhecimento. Estendendo o alcance político da psicanálise, eu vou contar para vocês uma passagem que me parece representativa dos possíveis ganhos políticos do tipo de trabalho que eu estou apresentando, e que eu não sou o único a fazer. Como coordenador de pesquisas realizadas com o IRD sobre autismo, eu fui convidado pelo Ministério da Saúde para fazer parte do grupo de trabalho encarregado de formular o documento intitulado Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autismo, um documento oficial do Ministério da Saúde. Eu era o único psicanalista do grupo, e havia membros no grupo que defendiam o método, não sei se todo mundo está familiarizado, o método ABA, Applied Behavioral Analysis. E essas pessoas eram explícita e abertamente contra a psicanálise, são explícita e abertamente contra a psicanálise. Eles pretendiam conseguir que as diretrizes, que esse documento que a gente estava elaborando conjuntamente, adotassem oficialmente o método ABA como abordagem única do autismo, que passaria a ser imposto aos profissionais de serviços públicos de saúde e aos pacientes no Brasil. Devido à minha experiência de trabalho acadêmico, apresentei uma vasta revisão da literatura que demonstrava não haver consenso quanto à eficácia e efetividade do método ABA que justificassem sua adoção como escolha exclusiva oficial nacional. A minha tese prevaleceu, e o tal projeto de hegemonia do método ABA sobre quaisquer outros
métodos foi abandonado. Claro que eu tive também o apoio da minoria de não psicanalistas, fonoaudiólogas, psiquiatras, que apesar de não serem psicanalistas, não eram avessos à psicanálise. Ao mesmo tempo, devido aos resultados com robusta base estatística publicados, o IRD foi adotado nessas diretrizes como uma das ferramentas oficialmente preconizadas para avaliar bebês considerados em situação de sofrimento e de maior probabilidade para terem problemas de desenvolvimento. Outra importante consequência dos trabalhos conduzidos pelos diversos pesquisadores com o IRD é a formulação de leis que visam a melhora da atenção à primeira infância no país. O Senado Federal aprovou o projeto de lei 451, que determina que bebês de 0 a 18 meses sejam avaliados quanto à manifestação de sinais iniciais de sofrimento psíquico no contexto de serviços públicos de saúde. Esse projeto de lei está atualmente aguardando para voltar ao debate no Congresso Nacional. Não dá para ler muito bem, mas está aqui. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de riscos para o seu desenvolvimento psíquico. Outra importante lei decorrente do esforço dos diversos profissionais, dentre os quais figuram muitos psicanalistas, é o Estatuto da Primeira Infância, Lei 13.257 de 2016. Entre outras providências, estabelece que o Estado deve prover recursos para o treinamento de profissionais que cuidam de grávidas e de crianças de até 6 anos, a fim de que possam avaliar suas condições de desenvolvimento e oferecer intervenções quando necessário. Então, essa é a lei do Estatuto da Primeira Infância. Então, eu vou terminar por aqui. Agradeço às famílias que participaram dos estudos, aos orientandos e parceiros que tornaram possíveis os estudos e às agências pelo financiamento e bolsas. E a vocês pela sua atenção. Aproveitar para passar. Está passando aqui uma lista de presença e o pessoal da USP disse o seguinte: aqueles que ainda não se inscreveram, querem ser certificados, precisam ou querem, poderão ainda se inscrever no link de propaganda do evento. Vai ficar aberto, acho que até amanhã, vai ficar aberto esses dias. Vocês podem fazer e depois recebem o certificado via online. E aqui eu estou passando a lista de presença. Se as pessoas sabem. Vamos só esperar o professor Hoffman retornar, tá? Os fumantes. Legal. Fique. Estamos só esperando um minutinho para o pessoal